Tivemos agora final de semana, ou melhor, nas últimas 3 semanas, né? Nos últimos 3 finais de semana, tivemos uma série de palavra muito boa, muito abençoada. Falamos sobre o dragão, sobre o falso profeta e sobre o anticristo. Numa perspectiva, podemos colocar, totalmente diferente do que se costuma ouvir. Nossa atenção foi voltada para o ser do homem, e não simplesmente estabelecer arquétipos e transferir para 3 seres individuais, ou individualmente, a responsabilidade de toda a tragédia pela qual a humanidade vive. Então, nós não somos simplesmente aqueles que veem as coisas do ponto de vista, como posso colocar, material. Nós estamos sempre preocupados em saber como que as coisas espirituais elas ocorrem de fato e de verdade. Essa é uma preocupação que eu tenho tido, porque como eu passei a minha infância, minha juventude, e agora na fase de adulto, praticamente lutando acerca da verdade, buscando compreender, olhando para os sistemas doutrinários, que são muitos os sistemas doutrinários. E eu descobri, por fim, nas minhas leituras, na minha observação, na minha própria prática de pregar os sistemas doutrinários, que um sistema doutrinário qualquer, por melhor que seja, ele não muda a vida das pessoas. Pode dar algum tipo de orgulho, de presunção, de querer saber, ou achar que sabe mais do que o outro, ou achar que é o dono da verdade, ou que detém a verdade, mas, efetivamente, a humanidade não tem melhorado por meio dos sistemas doutrinários. Não que a doutrina, talvez, do ponto de vista conceitual, esteja errada. Não. Por exemplo, a lei de Moisés, a lei lá do Sinai, não matarás, é algo bom ou ruim, essa lei, não matarás? Bom, a própria Escritura diz que a lei é boa, mas não funciona. Então, eu não estou aqui fazendo uma mera crítica aos sistemas doutrinários equivocados, e tampouco criticando os bons sistemas doutrinários. Eu quero dizer que não funciona. E não funciona pelo motivo que o próprio Deus apresentou, porque é algo externo ao homem. Ou seja, se o problema do homem fosse externo, certamente qualquer sistema, desde que correto, resolveria o problema do homem. Tanto é que a diferença da antiga para a nova aliança, e quando eu falo de aliança, eu me refiro ao plano estabelecido por Deus para cumprir a vontade dele para com a humanidade. A grande diferença, e o Paulo coloca isso em 2 Coríntios capítulo 3, é exatamente a questão de a lei do Sinai, ser exterior ao homem. Ao passo que agora a nova lei, que não são meros códigos, não é uma mera relação de ética ou de moral, mas é a própria lei do Espírito de vida, que inscreve dentro do homem a vontade de Deus. Então, o livro de Hebreus, capítulo 8, deixa muito claro, quando dizendo sobre a segunda aliança, ou a aliança da graça, a aliança do Evangelho, de Jesus Cristo, é dito que Deus haveria de inscrever no coração e na mente a lei de Deus, ou que seja a vontade de Deus. É como que a vontade de Deus, passando pela nossa vontade, fizesse que a nossa vontade se curvasse à vontade de Deus. Então, é algo do coração, é algo da alma, é algo de dentro. E Jesus falou isso com bastante propriedade. Se você ler Mateus capítulo 15 ou Marcos capítulo 7, que é o texto correlato, Jesus disse que tudo o que está fora do homem, ou que seja nada do que está fora do homem,
pode contaminá-lo, porque é de dentro que procedem os maus desígnios. Por que eu estou começando a falar disso? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto apresentando Cristo enquanto o caminho da salvação, o caminho de retorno ao Pai, que é a humanidade do Pai. E, portanto, a despeito de toda a doutrina da redenção, atenção, a despeito de toda a doutrina da obra de redenção, e a Bíblia apresenta, tanto no Antigo, por meio de sombras e figuras, como no Novo Testamento, os apóstolos ensinaram acerca da morte e ressurreição de Cristo, mas a despeito dessa doutrina ser, para mim, ao meu ver, bastante clara, ela não pode ser tomada meramente por doutrina. Nós temos que compreender como que a morte de Cristo, ela me alcança em salvação. Não sei quantos de vocês sabem, mas as religiões não cristãs, ou as religiões que não têm identificação ou relação com o cristianismo, elas criticam severamente a doutrina da redenção por meio de Cristo. Eles dizem assim que eles não podem compreender ou não conseguem entender como pode um homem morrer e agora você está salvo porque ele morreu. Esse é um grande questionamento das religiões não cristãs. E nós vamos, portanto, adentrar essa questão da redenção, essa questão do novo nascimento, porque quando Cristo diz, eu me refiro a João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala isso em resposta à pergunta de Filipe, que lhe perguntou dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? Jesus responde, ora, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a resposta. Vocês não sabem para onde eu vou para o Pai. E eu quero conduzir todos vocês comigo para o Pai. A implicação desse texto é de que o homem se afastou de Deus, não geograficamente, não em relação a planos astrais ou outras coisas nesse sentido, mas todo o afastamento do homem se deu dentro dele, no coração e na consciência. E a palavra de domingo passado sobre o anticristo tratou com bastante precisão essa questão. Quem quiser entender mais, escute, já estão postadas, as 3 mensagens já estão no nosso canal, editadas e postadas, vocês poderão entender melhor. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, e o Pai, portanto, é o nosso alvo, é o lugar para onde nós devemos ir e onde devemos chegar. Então, o caminho é para ser o quê? Percorrido. Não há caminho como doutrina. Por exemplo, digamos que você tenha na sua casa, um manual com todas as rodovias do Brasil. Ou um mapa com as rotas, as rodovias, todas elas. E você comece a estudar com bastante atenção e cuidado cada uma das estradas. Aí você poderá dizer, anunciando, pregando para as pessoas, dizendo, olha, você para sair de Brasília e ir até São Paulo, até o lugar tal, você vai percorrer, digamos aí, 1.100 quilômetros. Um exemplo. Aí, se você for para outra cidade e tal, em São Paulo, aí você já vai mudar a quilometragem. Você vai encontrar tantos pedágios. Você vai pagar tanto em dinheiro para os pedágios. Aí você vai falar, quando os viadutos têm, ou que seja, as placas, os lugares de maior risco de acidente, pontes, você pode saber tudo. Mas se você nunca pegar o seu carro e nunca pegar a estrada e ir a São Paulo, é a mesma coisa de fazer um curso de natação à distância, né? EAD, curso de natação. Saber tudo, mas você não tem a experiência. Então eu confesso a todos vocês que eu não acredito em nenhuma doutrina de salvação
que seja meramente doutrinária. É uma expressão grave, porque os crentes querem que nós adotemos doutrinas ortodoxas. Na verdade, toda a briga, a luta entre os cristãos é pela ortodoxia. Agora, de que vale você ler a bula de um remédio, mas você não tomá-lo? Vocês entendem? É exatamente o que Cristo disse em João capítulo 5, versículo 39 e 40. Falou assim para os judeus: olha, vocês leem as Escrituras, vocês são atentos às Escrituras, vocês estudam as Escrituras, mas vocês não querem vir a mim. Sendo elas um testemunho de mim, vocês ficam com o testemunho, mas não ficam com aquele de quem ela testemunha. Seria mais ou menos uma mãe que depois que gerou o filho, jogar o filho fora e ficar apenas com as ecografias, apreciando, ou com a foto que foi tirada na hora do parto. Então, infelizmente, nós estamos aí já há 2000 anos nessa insistência doutrinária. O que, de certo modo, é viável, é bom, porque a doutrina é um meio de que você se utiliza para discutir a verdade de Deus, ou as verdades. Porém, a nossa busca deve ser pela experiência efetiva do Evangelho. Por isso é que nós, quando apresentamos a Escritura para os irmãos, nós estamos agora trazendo cada uma das verdades apresentadas para o âmbito de uma realidade possível e de uma experiência possível. Querem ver uma coisa? Vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu prego aqui nesta igreja, vocês sabem disso, que quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, e ele coloca no capítulo 3, que havia no meio do jardim 2 árvores, uma chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra chamada árvore da vida. E aí eu digo para vocês, já disse reiteradas vezes, que não há árvore alguma. Mas alguém dirá: pastor, mas como não há árvore alguma, se aqui em Gênesis 3, eu já li na minha Bíblia, eu já li várias vezes, diz que tem 2 árvores. E por que você diz que não tem, ou que não havia essas árvores? Parece até uma presunção da minha parte, ou pode soar como uma apostasia concernente à Escritura, porque o Alexandre agora passou a negar aquilo que está dito claramente. Ora, é por essa visão totalmente tola das Escrituras, a visão tola, não é a Escritura que é tola, é uma visão, uma leitura totalmente tola, é que há pessoas que acreditam que Jesus foi para o céu, depois da sua morte e ressurreição, construir uma cidade de ouro. Por quê? Não, porque está dito lá em Apocalipse 21 e 22. Agora você imagine, aquele de quem é dito em João capítulo 1, que todas as coisas, referindo-se à criação dos céus e da terra, foram feitas por intermédio dele. Cristo é o arquiteto do universo. Ele criou todas as galáxias que existem. Ele criou todos os mundos, os visíveis e os invisíveis. Olha para o planeta Terra, que é um quase nada diante do universo. Olha para essa casa onde nós moramos, que é o planeta Terra. Nós não habitamos esse planeta? Não é uma coisa bela, maravilhosa? Se você pensar, não há somente água na Terra, mas há oceanos em relação à água, há rios, há mares, lagos, lagoas, córregos. Olha como que é tão grande, como que a mente divina, ela pensou em tudo. Se fosse eu, talvez nem água eu faria, mas se fizesse, bastaria colocar lá o oceano, tá bom, tanto de água. Mas não, tem os lençóis freáticos, tem os mananciais. Como que a criação de Deus é algo belo, glorioso. Passe a apreciar os pássaros.
as flores, cada uma delas que você puder conhecer. Passe a observar os frutos que Deus fez para o nosso alimento, os animais, suas características, para depois você pensar que Jesus, esse que fez tudo isso, foi construir uma cidade de ouro. Não há sentido. Ah, pastor, então você nega também que é uma cidade? Nego. Nego não, as escrituras negam, dizendo que a cidade ela é apenas um símbolo de uma realidade a ser construída em nós. Aquela cidade é o símbolo dos santos de todos os tempos, que passaram por um processo de edificação. A Bíblia começa falando da criação de Deus e termina falando de uma edificação. A edificação do homem, nós falamos edificação, um termo bíblico, mas há tantas pessoas que falam de modo diferente a mesma coisa. Ou seja, o homem ele está num processo de construção, ele está sendo construído. Isso é em razão da queda do homem, né? O homem caiu tanto que agora é preciso um longo e grande trabalho para que esse homem seja, não somente na sua mente, que ele tenha a compreensão da verdade, mas para que a verdade possa agora ser formada nele. Assim como diz, por exemplo, Paulo aos Filipenses, até Cristo ser formado em vós. Então, quando nós tomamos as árvores lá do Gênesis capítulo 3, voltando ao ponto, elas estão sim ali escritas, só que elas estão simbolizando algo. E aí é simples, basta você pensar um pouquinho, colocar o cérebro um pouquinho só para refletir. Imagine só que lá está dizendo, né, que Deus disse que se o homem estendesse a mão e comesse do fruto da árvore da vida, o homem viveria eternamente. Pensa comigo. Imagine você que o eterno, que é apresentado enquanto um Deus trino, pense comigo, aquele de quem é dito que ele é a própria vida, você me falar que Deus dá a vida eterna, eu concordo e acredito. Agora, você me falar que existia ou havia uma árvore, não tem pé de banana, bananeira, manga, havia uma que ninguém sabe o nome até hoje, imagina uma árvore, cujo fruto dava vida para o homem, vida eterna. Um pé de vida eterna. Vocês concebem isso? Quer dizer que Deus é a própria vida, Ele dá a vida eterna, mas também existe uma árvore. A árvore é Ele. Aí falou o irmão Mariano. Muito bem, o irmão Mariano falou aí, corretíssimo. Aquela árvore não é Ele, aquela árvore representa o próprio Cristo, conforme Ele próprio veio a dizer, usando a simbologia, quando Ele falou, eu sou a videira verdadeira. Aí sim, aí eu entendo que embora esteja lá uma árvore, lá no jardim, conforme o registro, mas está ali para sinalizar, para simbolizar o próprio Cristo. Então não havia árvore. Ali ela fala de Cristo. Aí eu pergunto, se a árvore da vida não é uma árvore, literalmente falando, por que a árvore do conhecimento tem que ser uma árvore? Me responde. Não há nenhum sentido, porque a relação da árvore da vida está para com a árvore do conhecimento. Em outras palavras, a árvore da vida não é uma árvore, refere-se a algo, a Cristo no caso. A árvore do conhecimento, portanto, em consequência disso, usando uma palavra aqui do direito, em latim, né? Ipso facto, que quer dizer, em consequência disso, só pode ser um símbolo de algo. Só pode ser o símbolo de algo. Vocês entendem o que eu estou dizendo?
Do mesmo modo, toda a Escritura, ela está cheia de símbolos. A linguagem bíblica é uma linguagem literária, que requer discernimento, interpretação. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, Ele quer que você entenda, o caminho é para ser percorrido. Ele quer dizer, olha, você que vai voltar ao Pai, que precisa voltar ao Pai, eu vim trazer para você este caminho. Você terá que percorrer este caminho. Ah, mas eu acredito no caminho. Não, você pode acreditar o tanto que você quiser acreditar. Mas, se você não percorrer o caminho, você não pode dizer que é salvo. Você pode dizer que a sua doutrina é verdadeira. Afirmar que Cristo é o caminho enquanto doutrina, isso é verdade. Mas não te dá salvação, porque você acredita nisso. Lembro do texto de Tiago, que para mim é um texto fortíssimo, quando ele diz assim, ele faz uma pergunta, né? Vocês creem que há um só Deus? Não é verdade que isso é uma doutrina ou não é? A doutrina do único e verdadeiro Deus. Não há dois deuses nem três deuses, só há um Deus. E se a Bíblia faz menção a outros deuses, são falsos deuses. Ou, dentro de um contexto hebraico, poderíamos dizer que também pode haver deuses enquanto governadores. Palavra aplicada a homens, não para referir a divindade, mas a governo. Sem problema. Aí Tiago pergunta, vocês acreditam que há um só Deus? Fazem bem. Entretanto, os demônios também creem que estremecem. Ou seja, nesse ponto, pastor Josué, nesse aspecto particular do crer em um só Deus, os demônios são ortodoxos. Mas são demônios. Vocês entendem? Então, todas as verdades bíblicas, elas são apresentadas na forma de doutrina, mas ela tem que ganhar um significado orgânico. Ela precisa ganhar um significado experiencial na minha vida, e não num livro somente. Então, esse caminho do qual nós estamos falando, que é Cristo, que será o nosso tema até o final desse estudo, eu falo dessa série que estamos fazendo de revisão da conferência, tem esse objetivo de nos mostrar essa salvação, esse retorno ao Pai, tirando esses invólucros. Lembram que a Bíblia diz que o caminho é estreito e a porta é estreita? O que implica que você tem que entrar pela porta e percorrer o caminho. Não é isso? Então, eu peço que vocês escutem com bastante atenção, porque muitas coisas serão ditas e você pode espantar um pouco, ficar um pouco espantado. Mas procure entender o processo do pensamento que nós vamos desenvolver. Tá bom? Quero fazer a lembrança dos dois textos que lemos semana passada, que é João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o texto de Hebreus capítulo 10, 19 e 20, quando diz que tenhamos nós intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu, pelo véu, a saber, pela sua própria carne. Então existe um caminho novo, um caminho vivo, um caminho que, por meio do qual nós nos achegamos a Deus, porque o Santo dos Santos, inclusive, ele representa essa presença de Deus. Por exemplo, quando tinha lá no Antigo Testamento o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, então, primeiramente, adentrava-se o pátio. Era o primeiro setor ou lugar
desse tabernáculo. Depois do pátio tinha que adentrar um outro lugar chamado Santo Lugar. E depois, então, um outro departamento, que era o Santo dos Santos, onde se dizia ali que ali estava a glória de Deus. Então, olha o significado. O que o homem tinha que fazer? Ele tinha que, primeiramente, entrar no pátio. O que havia no pátio? O altar onde era imolado a oferta, imolada a oferta. Dali, na representação do sacerdote, tinha que continuar caminhando. Ou seja, a experiência de se crer com o coração na morte de Cristo é o primeiro passo para a glória. Então, se você entrasse ali no pátio, no altar, e ficasse apenas dando voltas em torno do altar, não estaria resolvido o problema. Ainda há de se adentrar ao santo lugar. Ou seja, a sua experiência é uma experiência de um caminho e você vai avançando de um estágio para outro, até que então o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Este é o alvo de todos os homens, a entrada no Santo dos Santos. E nós vamos verificar, talvez não vai ser hoje, mas que Cristo foi o primeiro a entrar no Santo dos Santos, Jesus. E como ele entrou, ele agora chama todos, para que por meio dele, que é o caminho, todos nós também adentremos o Santo dos Santos. Então, entenda, nossa vida cristã tem uma meta. Igreja não é somente para você ir cantar uns hinos, levar um dinheirinho para ajudar o pastor, o padre, ou quem quer que seja, e pronto. Não, é um caminho a ser percorrido. Pois não? Sem dúvida. É apenas uma linguagem e uma figura para dizer do ponto mais profundo do seu ser. Embora o livro de Hebreus vai usar várias vezes apontando para o céu, que Cristo ele foi aos céus e entrou no Santo dos Santos. Daí todos ficam imaginando Jesus entrando no céu, né? Aí agora está todo mundo querendo ir para o céu também. E não sabem que Cristo, enquanto o caminho, nós vamos verificar isso, Jesus, homem, ele vai percorrer todo esse caminho, até que ele, enquanto homem, atinja o ápice de uma humanidade perfeita, para se tornar ele o protótipo, o germen da nova criação de Deus. Por isso é que é dito que agora, em ressurreição, ele é o novo homem. E toda essa trajetória de formação do novo homem, ela se conclui na vida de Cristo, ele começa com o seu nascimento e vai até a sua entrada no Santo dos Santos, apontando esse caminho. Porque antes de ele percorrer esse caminho, sendo ele Deus, ele não era homem. Então ele se veste da humanidade, se veste num corpo humano, ele nasce de uma mulher, e agora, enquanto homem, ele vai até o ponto máximo de entrar no Santo dos Santos. Bem, nós vamos partir da parábola do filho pródigo, porque é a parábola que ilustra a salvação. Inclusive, não há nenhuma imposição minha, porque a própria parábola do filho pródigo, como assim ela é mais conhecida, ela foi dita por Cristo dentro do contexto de salvação. Então, começa no capítulo 15, ali de Lucas. A partir do versículo 2, você vai observar como que Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do pai que tinha 2 filhos, né, conhecido como filho pródigo, em resposta ao problema dos líderes religiosos que acusavam a Cristo de que ele comia com os pecadores. Então Cristo vai demonstrar que ele veio para salvar o pecador. Então a parábola do filho pródigo, ela ilustra como que se deu a queda do homem
e como se dá, portanto, o retorno do homem a Deus. Vocês sabem bem da parábola, o filho, no seu coração, na sua consciência, na sua ilusão, ele abandona a casa do pai e vai para uma terra distante. E é nessa terra distante onde ele vai começar a conhecer o pai. Porque até então, tudo que ele pensava acerca do pai era um equívoco. Certamente o que o fez sair da casa do pai, além da ingratidão de filho, mas foi a ilusão que foi sendo formada de que era possível que ele tivesse um reino próprio, que ele tivesse uma vida própria e à parte de Deus. Nós sabemos que ele chegou a uma condição de tamanha miséria que ele estava então ali querendo comer a comida dos porcos e não lhe dava. E isso ilustra a condição de miséria em que a humanidade que se afastou de Deus se encontra. Então, a salvação se dá agora pelo retorno. Quando o filho vai retornar à casa do pai, esse caminho de volta é um símbolo do caminho que nós devemos percorrer. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, então é uma figura desse caminho. Tudo começa na nossa experiência humana, quando é dito no texto de Lucas capítulo 15, salvo engano, versículo 11, quando é dito assim, e caindo em si. Este é o primeiro ponto. É algo da experiência de salvação. 17? Muito obrigado. Capítulo 15, versículo 17. E caindo em si. É isso mesmo? A 11 é o início da parábola, né? É, isso mesmo. E caindo em si. Então, vivemos numa época, num tempo, em que as pessoas, elas vão às igrejas por vários motivos, por várias razões. A pessoa está com uma doença, uma enfermidade, um problema, então ela vai à igreja evangélica porque lá tem uma promessa de cura. Então ela vai atrás de uma solução para o seu problema imediato. Alguns vão à igreja porque gostou de uma menina da igreja e se casou com ela, e a igreja então falou, só casa se for de julgo igual, porque julgo desigual não pode se casar. Aí a pessoa vai para a igreja por causa da namorada. São os filhos que vão por causa dos pais. E são pais que obrigam filhos a irem. Enquanto você morar na minha casa, você será evangélico. Aí o filho, vai. O que vai fazer? Tem que ir. Se o pai for daqueles que espanca, ele vai. Já que tem outros, talvez o pai não espanca, mas começa, tira o celular, tira isso. Aí o filho faz aquela troca. Não é? Outros vão porque encontrou um bom clube social. Encontrou uma comunidade que dá a ele todos os entretenimentos que ele precisa, que ele deseja. Está lá porque, como dizem, né? Nasceu em lá evangélico. Então, eu nasci em lá evangélico, estou aqui até hoje. Dizem que depois dos 12 anos tem que se batizar. Me batizaram. E eu gosto da minha igreja. Gosto dos meus líderes. Gosto das músicas boas, né? A cadeira essa não é confortável. Mas eu diria assim, os motivos, né? Eu não acho que alguém vai para a igreja porque a cadeira é confortável. O sofá de casa é mais confortável que a cadeira de qualquer lugar, eu penso. Mas eu digo os motivos que levam as pessoas a irem a uma igreja evangélica, a frequentar. Mas eu pergunto, você já passou pela experiência de cair em si? É aquele momento que os seus olhos se abrem para a verdade que é Deus e para aquilo que nós somos. Mas aí também tem um grande problema por detrás de tudo isso. O fato de que, como as igrejas, anos a fio, nos ensinou apenas código de conduta, nunca nós conseguimos ver outrora o que nós somos de fato. Até porque a religiosidade das pessoas, que elas são geradas pelas doutrinas que os homens criam e inventam, que é o modo de vestir, o que você pode comer, o que não pode comer, o que pode beber, o que não pode beber, onde você pode ir, aonde você não pode ir, o ambiente que você frequenta, a música que você canta, fez com que as pessoas
se visem sempre de um modo estético. Ou seja, as pessoas se sentem salvas, acham que são salvas, simplesmente porque cumprem um regulamento que o homem colocou. Então, você foi batizado? Não, então... Não fui batizado, mas você dá o seu dízimo? Você vai ao culto uma vez por semana, pelo menos? Você abandonou a bebida? Você abandonou o cigarro? Você quebrou todos os CDs que você tinha de Roberto Carlos? Quebrou os CDs? Aí as pessoas cumprem com essas coisas e deixam de olhar para onde está o problema. Talvez algumas coisas externas aqui citadas, ou não citadas, seja sim o reflexo de um problema interior. Mas o fato de eu ter uma conduta externa de usos e costumes não define o que sou. Pelo contrário, esconde o que eu sou. Porque agora eu passo a achar que sou bom porque cumpro esse regulamento. Aquele texto de João capítulo 8, quando levaram uma mulher pega em flagrante ato de adultério. Quantos homens ali, e mulheres, e jovens, até talvez crianças, sob a influência da multidão, com a pedra na mão para atirar naquela mulher que fora pega no flagrante ato de adultério. Agora, olha o que havia por detrás de tudo ali. Ali havia os líderes religiosos, bem vestidos, com as roupas que identificavam que eles eram religiosos. Parecia que eles tinham um profundo interesse pela retidão, pela boa conduta, porque afinal a mulher foi pega em flagrante ato de adultério. Tem coisa mais horrível do que isso? Parecia-me que eles tinham ali uma intenção de promover a santidade. Mas o texto é claro que tudo aquilo foi uma armação. Eles próprios armaram aquela situação. Combinaram talvez, quem é que vai lá pagar a prostituta ou pegar a mulher alheia? A Bíblia não é clara sobre... E alguém se dispôs e fez toda aquela estratégia e conseguiu. E se fosse nos tempos de hoje, estava todo mundo com um celular filmando, né, para ter a prova do adultério. Contar até 3, chutar a porta e não tinha mais jeito. A mulher estava nua, o homem estava nu. Não tem jeito. Olha, temos aqui mais de 3 testemunhas do fato. Levaram-na a Jesus. Um tanto de crentes. Pensa comigo. E agora eles exigem, pela escritura de Moisés, manda matar quem comete o adultério. O que tu tens a dizer? O senhor confirma Moisés ou não confirma Moisés? Se você não confirmar Moisés, olha, o povo está de olho em você. Você vai dizer que Moisés estava errado? Você vai tirar a autoridade de Moisés? Cristo faz silêncio naquele momento. Mas quando Cristo resolve falar algo, ele não responde apedreja, não apedreja. Ele fala só uma coisa. Quem dentre vocês que não tem pecado, que é diferente desta mulher, atire a primeira pedra. Este é o momento em que diz o texto, todas aquelas pessoas arguidas nas suas próprias consciências, foram se retirando uma a uma. Ou seja, houve um momento ali de iluminação, em que o homem se viu. Só que eles fugiram da luz, eles se retiraram. Então esse momento, esse start, quando você se dá conta de quem você é, do que tem no seu coração, malícia, inveja, impureza, inimizade, porfia, contenda, tudo aquilo que nós somos, ou que tem de fato dentro de nós,
e que se manifesta tão naturalmente onde nós estamos, nos nossos lares, no nosso trabalho, na igreja, então, misericórdia. Como que essas coisas se manifestam? Como que nós percebemos que nós somos pessoas de preferência, né? Gosto do fulano, não gosto do Beltrano. Somos seletivos, falamos mal uns dos outros, não raras vezes. Tecemos críticas sem fundamento. Perseguimos, lutamos para destruir a vida de alguém, a reputação de alguém, a moral de alguém. Ficamos incomodados com os filhos alheios. Não, pô, você viu o filho do fulano? O que ele fez? Você viu o que ele andou fazendo? A pessoa liga para outra para poder falar, você viu? Não, o que foi? Aí começa. Então, o processo de salvação, que é o primeiro passo nesse caminho, é quando nós somos iluminados. Iluminação, embora pode ser colocado em termos de doutrina, mas iluminação é uma experiência. A luz resplandece, caindo em si. Abra a sua Bíblia em João capítulo 3, por gentileza. E veja esse texto aqui. Capítulo 3, versículo 16 em diante. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O contexto é claro, né? É de salvação. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado, o que nele crê, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então veja que há duas atitudes, ou de duas uma, ou você se aproxima da luz, uma vez que ela brilha e resplandece, ou você foge da luz por amar as trevas mais do que a luz. Ou seja, há um momento em que todo homem, e não são apenas uma meia dúzia de eleitos que são iluminados. Se você ler comigo, João Evangelho, capítulo 1, está aqui, versículo 7 em diante diz, este, falando de João Batista, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ainda há uma outra edição, não, uma outra versão de Bíblia, que diz melhor ainda, que diz, ilumina todo homem que vem ao mundo. Se bem que diz a mesma coisa, né? Mas a construção é melhor. Então, não há uma meia dúzia de pessoas que são iluminadas. É lógico que existem níveis de iluminação, a depender do tempo de cada pessoa. Imagine, por exemplo, alguém que não tem acesso à pregação do Evangelho como nós temos. Mas a própria Escritura ensina que Deus se revela aos homens por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a criação testifica de que há um Deus. Isso já é uma iluminação na mente, na consciência do homem. De sorte, então, que essa experiência de iluminação e a resposta que nós damos a ela
define o começo da nossa experiência cristã. Quando diz do filho pródigo, caindo em si, ele começa a pensar, a refletir: na casa do meu pai tem pão com fartura, eu aqui morro de fome. A iluminação leva-o a perceber a desgraça humana e a bondade divina. Ele começa a perceber que o que ele pensava acerca do pai era um engano. A iluminação, ela tem uma razão de ser, de tirar as trevas do coração do homem, para que ele enxergue exatamente quem ele é e quem Deus é. Porque o engano da parte do maligno foi que tornou trevoso o coração do homem. A mentira acerca de Deus. Quantas pessoas não amam tanto a Deus que chegaram ao ponto de odiá-lo? Pessoas que odeiam a Deus. Mas é um ódio que é uma expressão de amor profundo, mas que não pode admitir que ama, porque tudo o que disseram de Deus para ele só foi mentira. Aí, em razão das mentiras, a pessoa passou a aborrecer a Deus e a declarar que não ama a Deus, que não o deseja. Aí você pode chamar de ateu, do que você quiser, mas ele não pode conceber o Deus do modo como foi dito, e então ele simplesmente agora se manifesta em oposição. Mas se a luz ilumina o entendimento, todos esses conceitos são destruídos. E aqui nós temos um ponto muito importante. Por que nós congregamos? Por que nós vamos aos cultos, às reuniões? Dentre outras coisas, uma delas é o ministério, é por causa do ministério da palavra. Ou seja, é a palavra que nos ilumina, como luz vai nos iluminando e nós vamos pouco a pouco. Então, a iluminação é um processo que apenas começou, mas que não terminou ainda. Então, a cada dia, a palavra vem como luz, ela também vem como água para lavar, são todos símbolos da própria palavra. Ela vem como espada para penetrar e dividir, separar, discernir. De modo então que quando o filho tem aquela iluminação, ele passa por um processo de arrependimento. Como que dissesse: eu nunca deveria ter saído da casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. Arrependimento, que no grego é uma palavra metanoia, que significa mudança de pensamento, mudança de sentimento. Arrependimento não é você falar assim: eu estou arrependido porque eu fiz isso. Se não há mudanças estruturais na maneira de pensar, na maneira de sentir, o que determina o nosso viver, então não houve arrependimento. Arrependimento também não é uma doutrina, é uma experiência. Ou seja, é quando o homem, uma vez, ele muda agora o seu modo de perceber as coisas, seu coração agora não pode mais permanecer na terra distante. Ele descobre: eu tenho que voltar para a casa do pai. Aí entra uma terceira experiência, a conversão. Iluminação, arrependimento, conversão. Observa que agora, logo nesse princípio do caminho, e cada um desses elementos é um passo que você vai dando adiante nesse caminho. Já observa que esse homem, depois de sofrer aqui a iluminação, o arrependimento e a conversão no seu coração, ele pode não ter chegado ainda à casa do pai, mas ele já é outro ou não é outro. Ser outro é uma coisa tremenda, porque eu, por exemplo, já fui muitas outras pessoas. Ou seja, o que eu fui no passado, com o tempo, nesse processo de crescimento humano, espiritual, nós vamos mudando. Mas como você mudou sua maneira de pensar?
Graças a Deus. Se eu fosse o mesmo até hoje, com a mesma mente, quando eu estava lá pregando sobre o sábado, sobre o porco, pregando sobre lavar os pés, se eu fosse o mesmo. Então, agora, quando diz que ele já é outro, e tem mais, e quanto mais ele caminha, mais transformações ele vai experimentando. E tem mais, e chegando à casa do Pai, depois de um dia, 2 dias, de uma semana, de um mês, agora na comunhão da casa e com o Pai, ele ainda vai mudando sempre. Há um texto interessante, João capítulo 17, versículo 3, que Jesus fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, enquanto alguns dizem, não, vida eterna é você ir para o céu para morar lá para sempre. Jesus está dizendo, não, vida eterna é conhecer. O que significa? É possível que alguém conheça a Deus plenamente, que esgote aquilo que Deus é, que ele apreenda tudo o que Deus é? Impossível. Deus é infinito. Deus não se esgota. Por isso que a vida eterna consiste em conhecer, porque toda a eternidade não é suficiente para conhecermos plenamente o Pai, mas implica que nós nunca teremos uma eternidade estática. Cheguei no céu, ganhei minha veste, minha coroa, pronto, agora é só cantar no coral eternamente. Pensa que coisa chata se fosse assim. Muito chato. Eternamente, cantando, glória, glória. Não dá. 1 sextilhão de anos cantando, aleluia, aleluia. Ah, não, é muito ruim. Agora imagine você tendo a eternidade para ter profundas experiências com Deus. Experiências que eu não posso nem mencionar, que eu não sei. Quando nós estaremos num plano totalmente divino, conhecendo a Deus. E, portanto, sempre sendo outro. Um processo constante de renovação. Bem, mas nós temos aqui iluminação, arrependimento, conversão, e agora esse já é outro. E quando nós falamos, portanto, de ser outro, nós estamos falando exatamente de um outro tema, que é a questão do novo nascimento. Infelizmente, o problema da doutrina é este. É te dar um conceito pronto, fechado, e você achar que agora você já obteve aquilo. Por exemplo, é pregado, é ensinado, que quando alguém prega para o outro o evangelho, e eles não explicam nem qual evangelho que é. Mas você prega o evangelho, a pessoa aceita o seu evangelho, conforme você colocou, aceita as condições daquele contrato. E quando ela então faz aquela oração, Senhor, tal, eu me arrependo, eu confesso o teu nome, escreve meu nome no livro da vida, tal, amém. Dizem, a partir de agora, você nasceu de novo. Então eu nasci de novo. Agora eu sou nova criatura. Pronto. Encerrou. Mas por quê? Não, porque eu acreditei no evangelho, fui batizado. Todos nasceram de novo. E quem não fez isso? Não nasceu de novo. Eu pergunto, mas você agora é outro? Você é outro porque você aceitou as condições do contrato? O que sela, humanamente falando, a conversão de uma pessoa? Ou, vou fazer de outra maneira. Qual é o sinal que é estabelecido para que a comunidade receba alguém
como membro do corpo de Cristo? Eu ouvi. Batismo. Não é? Leia um texto comigo, por gentileza. 1 de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 20 e 21. Mas a minha ênfase é o versículo 21. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então é um símbolo. Como havia ali um juízo do dilúvio, então a arca era o símbolo de quê? De salvação. Quem entrou na arca, salvo. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Então agora colocou o batismo aqui, ó. Entrou o batismo. Mas diz, não sendo a remoção da imundície da carne. Portanto, quem foi batizado não teve a remoção da imundície da carne. Batismo não remove imundície da carne. Batismo não lava pecados. Batismo não gera um novo coração em você. O batismo é um símbolo muito profundo das Escrituras. E na mesma proporção que ele é profundo, ele também não é compreendido. Como partir do pão, que tem um sentido profundo, mas também não é compreendido. Por quê? Porque para as pessoas, batismo é doutrina. Partir do pão é o quê? Doutrina. As pessoas passam a acreditar em doutrinas e a praticar doutrinas, mas não experimentam a realidade do que elas significam. Aí continuando o texto, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então qual é o valor do batismo? Então, há algum valor? É que quando você crer, e aí o batismo vai ter uma implicação, eu vou dizer daqui a pouco, de morte e ressurreição, porque significa o morrer com Cristo e o ressuscitar com Cristo. Então, quando você se apropria dessa, quando você crer, porque o que é ser batizado? Para as pessoas pode ser, entrou dentro de um tanque, de uma piscina, aí foi lá, e o pastor, sei lá, alguém foi lá e mergulhou ele e tirou. Pronto, agora você, salvo, nasceu de novo, é só cumprir as regras da igreja. Se esquece que o apóstolo Paulo ensina, em Romanos, capítulo 6, que o batismo, ele implica morte e ressurreição. Então tudo começa quando? Quando eu olho para Cristo e eu vejo, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Quando eu digo eu creio na morte e na ressurreição de Cristo, não é crer que ele morreu e ressuscitou. Porque eu creio também que os portugueses descobriram o Brasil. Isso não altera minha essência. Vocês entendem o que eu estou falando? Pastor, então, não é crer que ele morreu e ressuscitou? A pergunta é, o que está por detrás dessa verdade fundamental do Evangelho, que é a morte e ressurreição de Cristo? O que está por detrás dessa verdade? O que ela nos ensina? Até porque nós somos convidados a morrer com Ele e a ressuscitar com Ele. Até porque Cristo, enquanto Filho de Deus, não precisava nem morrer e nem ressuscitar. Por que ele se faz homem? E enquanto homem, ele só tem um destino. Mas não é um destino como ocorre nas tragédias gregas, não. Ou seja, ele veio para isto, ele sabe que ele veio para isso,
e ele sabe para onde ele vai, e ele sabe o momento de ir à cruz e de morrer. É como se ele dissesse: olha aí para mim, não existe para o homem solução. Se o homem não morrer, a despeito do que ele faça, a despeito de qualquer religião que ele tenha, não tem jeito. A maneira é a morte e a ressurreição. E isso não quer dizer novo nascimento. Para você nascer de novo, não tem que morrer? Ou não tem que morrer? Ou você pode nascer de novo estando vivo? Mas aqui não é referência à morte física. Aqui é uma referência ao morrer daquilo que eu era. Fala do meu coração, da minha consciência, da minha alma, da minha mente, das minhas vontades, das minhas emoções, para então ressuscitar. O que implica que agora nasceu uma outra pessoa. Estamos falando sobre batismo, que significa, na experiência, novo nascimento. Portanto, o batismo que nós passamos, ele apenas representa, por isso que ele não tem poder de te purificar da imundícia da carne. A Igreja Católica Romana inventou o tal do pecado original, ou sobretudo o tal, como vamos colocar, do pagão. Se você não batizar, você é o quê? Você é pagão. Não tem essa história? Por isso que batiza a criancinha. Com qual objetivo? Aí a pessoa batizou o menino, agora está tudo certo com ele. Não é mais pagão. Ora, mas isso não significa nada, efetivamente, nem o batismo infantil, nem o batismo do adulto. Se não for compreendido que, quando eu olho para o homem Jesus, eu entendo. Gente, não há outro meio de salvação, se não for a morte. Não há meio. Cristo, então, quando diz que ele é o caminho, significa que o Cristo de Deus se faz homem. Como homem agora, ele vai trilhar esse caminho. Esse caminho passa pelo Calvário. Esse caminho passa pela ressurreição. Esse caminho passa pela ascensão. Esse caminho passa pela sua entrada no Santo dos Santos. Então, quando ele nos convida, se alguém quiser vir após mim, ele está dizendo, você terá que percorrer todo esse caminho. O Evangelho não é uma boa notícia que te fala que agora está tudo bem com você. O Evangelho é a boa notícia que fala, olha, Deus proveu um meio de salvação. E a única maneira é você crendo nesse caminho. Aí eu pergunto, você enquanto um filho de Deus, uma filha de Deus, você enquanto um cristão, você crer que não há outro meio para você, senão pela morte? A morte do ego? Você acredita nisso? Ou você acredita na sua capacidade? Ou você acredita na sua obediência externa? Obediência externa. Não, eu cumpro regulamentos. Ou você acredita que o fato de você frequentar determinada religião vai te salvar? Onde está a sua confiança? Crer no Evangelho não é acreditar na história. Cristo morreu, é acreditar no seu significado. Quando Cristo morre na cruz, o homem Jesus morre na cruz, ele está dizendo, aqui, em mim, nesta humanidade, nesse corpo, está se encerrando aqui a história do homem caído. Ele vai ser sepultado. O homem foi morto e sepultado. Quando ele ressuscita, nasce, gera-se um novo homem. E é esse homem que é assunto aos céus. É esse homem que volta ao Pai. Agora o homem volta, porque quando ele veio o Cristo,
que tomando o homem volta ao céu, levando consigo o homem. Porque não havia um homem no céu antes da encarnação de Cristo. Porque ele era espírito. Uma vez encarnado, uma vez morto, uma vez ressuscitado corporalmente, ele agora retorna ao Pai. E é nesse retorno que o homem é levado consigo, ó. Jesus, nascido de Maria. Jesus, o homem, há um homem na glória. Há um homem nos céus. E, portanto, devemos olhar para ele e crer. Esse é o caminho. Portanto, não é uma mera confissão histórica, mas é um crer que esse caminho, que é ele próprio, é para nós seguirmos. Por isso que ele diz: quem quiser vir após mim, eu estou indo. Se você quiser, siga-me. Quantas e quantas vezes Jesus não convida as pessoas a segui-lo? E quantas vezes nós também não ouvimos as pessoas dizendo assim: não, eu sigo a Jesus. Não, o fulano não segue a Jesus. Ora, o que é seguir a Jesus, afinal, hein, pessoal? O que é seguir? Imagina, nós vamos sair agora daqui, eu falo assim, Istvan, vamos ali e tal, onde? Não, vem me seguindo. Aí ele não tem que me acompanhar? Não tem que pegar o carro dele e ir seguir na mesma estrada ou não? Mas ele fala: não, eu vou te seguir. Mas vai para a casa dele, vai para outro lugar. Ele está me seguindo? O que é seguir a Jesus? O que é seguir a Jesus? Vou fazer uma pergunta aqui bem estranha, mas não precisam responder. Vocês seguem a Jesus? Não é para responder. O Alexandre segue a Jesus? Podemos falar assim: nós estamos desejosos. Nós estamos seguindo na medida do que entendemos e queremos seguir mais e mais na medida que compreendermos melhor. Mas o seguir a Jesus é trilhar os passos dele. E nós vamos fazer isso somente a partir do momento que nós começarmos a entender o Evangelho. Quando você lê Mateus capítulo 5, 6 e 7, você pode ler também Mateus capítulo 18, você vai se deparar com algumas palavras de Jesus que em nada parece conosco. Os ensinamentos de Jesus, eles nos expõem de uma maneira, porque não é aquilo que nós somos. Imagine você que o apóstolo Paulo, numa das epístolas, ele fala assim: olha, é você que na igreja, a coisa mais difícil é isso, sofreu um dano, um irmão te deu o calote, vou usar uma palavra bem... Você não é capaz de perdoá-lo? Perdoado. E perdoar não é uma questão de... Perdoar é você não levar em conta e não depositar na conta da pessoa aquele débito, toda a vida ficar lembrando. A palavra perdoar na Bíblia, o perdão, é deixar ir. Mas isso não nos soa muito estranho ou não? Perdoar. Sim ou não? Quando alguém te faz uma maldade, por quê que nós achamos... Nós sabemos que mas é quase que inaceitável para nós isso. Mas que é inadmissível. Eu já conversei com algumas pessoas, ou várias pessoas, e eu ouço um discurso para essa mesma coisa. Assim, mas você fala assim porque não foi com você. Se tivesse sido com você, aí sim você saberia o que eu estou sentindo, ou o que eu senti. Isso implica o quê? Que nós estamos muito vivos. Aquele que acredita no perdão, ele não acredita certamente no ressentimento, no rancor, no ódio. Ele não acredita. Não é que você não vai sentir eventualmente, não é isso. Mas é que você crendo, significa
o caminho proposto de salvação, e não há salvação de outra maneira, é o caminho do amor que perdoa, que liberta as pessoas, que libera as pessoas. E que quando você olha para aquela pessoa que te fez o mal, você não traz a memória, não traz de volta o evento, você não persegue, você não isola, você não abandona. Então, seguir a Jesus não tem nada a ver com uma religião. Não confunda, igrejas, enquanto congregação, são necessárias não por causa da salvação. Salvação só em Cristo, nesse caminho que Ele é e que Ele nos apresentou. Igreja é para que nós possamos juntos ser tratados, nós somos tratados. Tudo que ocorre nas nossas relações são tratamentos, são ensinamentos. É na comunidade que nós aprendemos a suportar uns aos outros, a tolerar uns aos outros. É na comunidade que nós aprendemos a servir ao outro. Muitas pessoas acham que igreja é algo desnecessário. Muita gente acha isso. E por que acha? Porque ele prefere viver isolado para não ter que lidar com as relações. Então a igreja tem uma necessidade, é uma necessidade de todos nós, por uma questão vital. Casamento. Nós somos também tratados no casamento. Com os filhos, então, tratamento. Todas as nossas experiências, se você tomar da perspectiva do Evangelho, do caminho, você vai perceber que diariamente nós estamos sendo convidados pelo Evangelho a seguir a Jesus. Então, há de se pensar, poxa, eu estou com tantos anos de cristão, mas desses tantos anos, quantos anos, de fato, efetivamente, eu decidi seguir a Cristo e não aceitar a religião de um suposto Cristo. Mas é o seguir, é o caminhar, é o fazer. Pastor, me parece que isso soa, pelo menos aos meus ouvidos, como um tipo de salvação por obras. Não soa um pouco assim, não? Não dá uma gastura no seu ouvido? Pastor, me parece estranho, por quê? Mas veja, que a Bíblia não é contra as obras, comecemos daqui. Porque ela fala das boas obras feitas em Deus. Diz que nós somos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora veja que nenhuma dessas obras aqui ditas são possíveis, senão por meio do morrer. Enquanto eu estiver vivo, no velho Adão, no velho homem, na velha natureza, isso tudo aqui é impossível. Não é possível ao velho homem perdoar a ninguém. Pelo contrário, o velho homem exige vingança, exige pagamento, exige condenação. Nós estamos vivendo um momento político no Brasil. Eu sei que cada um de vocês tem um posicionamento político, mas vocês sabem que depois do WhatsApp, né? Você passa o dia todinho vendo de tudo. Parece que tem pessoas que têm prazer. Quando fala, aumentou de 9 para 12 anos de prisão. Pastor, mas não tem que pagar? Tem, vai pagar, tem que pagar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu falo na satisfação das piadas, na satisfação de contar. Parece que nós somos muito justiceiros. E eu não estou dizendo que a pessoa vai fazer o que fez enquanto um presidente, um deputado, e deve ficar impune por causa do Evangelho. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo se eu sinto prazer na desgraça alheia ou se eu me comovo com a situação da desgraça alheia. É se eu fico condoído em saber que ali é uma criatura que da parte de Deus precisa de misericórdia, de graça. Não somente nesse aspecto, mas
Tem um site chamado Fuxico Gospel. Já está errado, né? Então não, está certo, não, de gospel deve estar certo mesmo, né? Agora, eu sei disso, não é que eu frequentei esse site, é porque vem as matérias no celular, as manchetes, né? São várias manchetes que ele te apresenta, então, todas as vezes de manhã, eu leio as manchetes, procuro, aí eu vejo esse tal do Fuxico Gospel. Todo dia, eles têm algo a dizer, que um ator, ou um cantor cristão, gospel fulano de tal, foi pego usando droga. Aí, dá a notícia. Porque o fulano a cantora fulana traiu o marido na lua de mel. Aí conta o caso. Que prazer é esse de levar tais notícias para as pessoas? Onde é que está o prazer disso? Então, eu não estou falando de salvação por obras, não. Eu estou dizendo que uma vez que você crer no crucificado, você está admitindo que para você não há saída, senão morrer para aquilo que é velho, para aquilo que é pecaminoso, para aquilo que é perverso. E para isso terá de haver iluminação, arrependimento, mudanças interiores de conceitos, de percepções, e haverá de ter conversão. Você não vai poder mais continuar caminhando na mesma direção que você antes caminhava. Você vai ter que agora fazer caminho inverso, totalmente oposto. E então, sendo agora outro, e você vai... Essa morte, ela é paulatina, ela não acontece da noite para o dia. Então, cada experiência de morte em algum aspecto de nossa vida nos leva, a partir de então, a ser outro. E sendo outro, não teremos como proceder como o antigo. Então, obras, quando eu falo salvação por obras, é dar uma cartilha para você cumprir algo. E essa cartilha é possível de ser cumprida. Quer ver uma coisa? Não beber, não fumar, ir à igreja, dar o dízimo. O que mais? Não ir para a balada. Pronto, isso é fácil. Isso é salvação por obras, pregar salvação por obras. Eu estou dizendo de fruto, obras enquanto fruto, o fruto de um novo coração, o fruto de uma nova vida. Por isso que diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, e assim sucessivamente. Então nós precisamos buscar a experiência desse caminho. Na semana que vem, nós vamos pontuar aqui como foi a ascensão do Jesus de Nazaré, enquanto homem, em direção a essa glória, apresentando, os passos para que nós possamos, então, crer nesta verdade, mais e mais, tomá-la para nós. Tá bom? Nós vamos falar de Jesus de Nazaré, e o próprio nome já está dizendo tudo. Jesus de Nazaré está falando de alguém, do Nazareno, é um homem. Sim ou não? É um homem? Como que este homem, ele implementou no universo um novo ser, uma nova consciência, que é o que salva, que é o que nos salva. Que é ele enquanto aquele que nos redime judicialmente. Vamos entender que a redenção judicial é o perdão divino. É quando o pai diz assim, olha, você fez isso, mas eu não levo em conta. O pai do filho pródigo levou em conta o que ele fez? Perdão. Ou seja, os seus pecados são perdoados. Não levarei isso em conta. Do contrário, eu teria te matado se fosse para fazer isso. Mas agora, uma vez judicialmente perdoado, agora, como que esse caminho, ele é percorrido organicamente para uma experiência real de salvação.
Aí vamos apresentar Cristo para que isso reflita em nós. Tá bom?